Gente amada, a paz. Hoje de manhã eu acordei e como eu gosto de olhar o jornal e ver as últimas notícias, né, para saber do Brasil e do mundo, eu fui ver que a internet estava em polvorosa, uma discussão ferrenha, porque o governo Bolsonaro lançou um projeto visando anular a multa, a multa dada ao motorista que estivesse dirigindo com uma criança até 7 anos e meio, sem estar na cadeirinha. Hoje a lei diz que se você tiver uma criança com menos de 7 anos e meio, ela tem que ser levada no banco traseiro numa cadeirinha própria, aquela cadeirinha que amarra no cinto de segurança e tudo mais. E o projeto do governo é de retirar essa multa. Retirar. Por quê? Para que a pessoa que estiver dirigindo seja responsável pela criança e o governo não tenha que fiscalizar isso. Muita gente discordou. O meu vídeo aqui não é para falar sobre o projeto em si, se está certo, se está errado. Então muita gente concordando, outra gente discordando, mas eu gostei da justificativa do governo. E eu entendi uma coisa muito interessante que eu quero juntar com a religiosidade hoje em dia. E você vai ver como faz sentido. O governo disse assim, falou, olha, veja bem, quem tem que cuidar do seu filho é você mesmo. Você não precisa do medo da multa, veja bem, o medo da multa não é o medo da multa que tem que te fazer cuidar do teu filho. É a tua responsabilidade que tem que te fazer ser homem e mulher de verdade para cuidar da criança. Lógico, nós sabemos que tem muita gente que é irresponsável e essa multa seria excelente para essas pessoas irresponsáveis. Mas o argumento está correto. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que cuidar do meu filho por medo. Eu tenho que cuidar do meu filho por responsabilidade. Isso me traz à memória o princípio de Jesus Cristo quebrando a religiosidade através do amor. Presta atenção. Eu não tenho que amar a Deus por medo da multa. Tá entendendo? Sendo que a multa é a condenação. Eu não tenho que amar a Deus por medo da condenação, mas eu tenho que amar a Deus por gratidão, por responsabilidade ao amor e à salvação que Ele derramou na minha vida. Eu vou contar para vocês uma história e vocês vão entender. Era uma vez um professor, e esse professor ele era muito rígido, todo mundo tinha muito medo dele, muito medo. Então as pessoas iam para a aula dele mais interessadas em não reprovar do que entender a matéria. Elas tinham medo do professor, elas tinham medo da reprovação. Então elas iam e decoravam e o que eu preciso fazer para passar na prova? E aí esse professor chegou no primeiro dia de aula e falou assim, gente, é o seguinte, todo mundo que está aqui na minha aula passou de ano. Aí ficou todo mundo olhando, como assim? Tá todo mundo aprovado, todo mundo já tem a nota mínima necessária para passar, vocês já estão aprovados. Agora vamos sentar e vamos aprender a matéria. Gente, a Bíblia diz em Gálatas no capítulo 3 que enquanto a graça não se manifesta, a lei serve de aio. Gálatas capítulo 3, verso 24, 23, 24 e 25, é para você pegar o contexto. Enquanto a graça não se manifesta, a lei serve de aio. O que isso quer dizer? Que enquanto você não entender o amor de Deus, a lei vai servir como aquilo que te segura para que você não peque. Mas o aio, no caso ali, pode ser traduzido como ama, né? Ou como se fosse uma ama mesmo, aquela super nani. A ideia é que a criança seja cuidada por um tutor até ela ser adulta. E quando ela for adulta, ela não precisa mais do tutor. O medo do inferno, ele é muito real em quem acabou de conhecer Jesus. As pessoas têm medo de pecar. Mas quando elas entendem o amor de Deus, e olha só, presta atenção no que eu estou falando. Quando você entender que Jesus te ama e que Jesus já te salvou, você já é salvo, você já é filho. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo já testifica que você é filho. Você para de agir, de andar, de viver, como se Deus fosse um tirano com raios na mão, esperando você pecar para jogar um raio na sua cabeça. Isso não existe. Em Jesus você já está aprovado, você já passou de ano, o seu nome já está escrito no livro da vida, se você nasceu de novo. E por isso, eu não desejo pecar, ainda que eu tenha vontade de cometer o pecado, ainda que eu sinta o desejo, mas eu não vou praticar o pecado, porque eu não quero fazer aquilo, ainda que eu queira, eu não quero. Vocês estão me entendendo? Não é assim, eu quero, mas eu não posso porque eu vou pro inferno. A religião, o cara tá com o prostíbulo no coração,
Mas ele tem medo de ir no prostíbulo, porque se ele for, ele vai pro inferno. O filho de verdade, aquele que nasceu de novo, ainda que aquele desejo brote, ele tem o Espírito Santo que fala: cale a sua boca, eu não quero trair o meu pai, eu não quero magoar o meu pai, eu quero andar de forma que o meu pai se alegre, pois ele é digno de que eu ande em santidade. Então o amor, quando você se enche do amor de Jesus, quando você está cheio do amor de Jesus, você não tem mais medo de inferno. Porque não é o medo de inferno que te faz andar em santidade, mas é a gratidão, é o amor pela presença. Como eu gosto da presença de Jesus, como eu gosto de andar com Jesus, e eu não quero nem pensar em pecar para que eu não saia dessa presença, eu não quero perder essa comunhão. Agora, se você por um acaso tropeçar, não faça aquela idiotice de se afastar de Deus achando que você é indigno de chegar diante de Deus ou sujo diante de Deus, porque não é isso que te afasta. Jesus morreu por nós sendo nós pecadores. Quando você cometer um pecado, por mais horroroso que seja, corra para Jesus, corra, é lá que você tem que ir e não se esconder dele. Muita gente fala: eu não vou nem orar porque não caia nessa cilada. Corre para Jesus, corra para o colo de Jesus, porque ele quer sim te transformar diariamente através do arrependimento e da comunhão. Se encha de Jesus, lendo, orando, cantando, falando dele, estudando a palavra. Se encha de Jesus, porque quanto mais Jesus você tem, mais você fica encantado pelo amor, encantado no sentido de gratidão, de reconhecer o tanto que você foi amado. E isso é esse amor, quando você está cheio desse amor, que, como a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, te constrange. Aí você diz não pro pecado. Fala: eu não quero sair de perto dessa presença do meu pai. Aí você não precisa do medo da lei, você não precisa do medo da multa. Tá entendendo? Você não precisa mais ter medo do inferno. Porque Romanos 8, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Assad, Deus te abençoe de verdade.